Olá, bem-vindo ao Prime Station. Vamos assistir um filme chamado Finding a Forrester. Este menino é Jamal Wallace, um estudante normal do ensino médio com especialização em língua e literatura. Ele e seus amigos são como os outros adolescentes, passando a maior parte do tempo jogando e odiando a escola, mas além de jogar basquete ativamente com os amigos, o que o levou a jogar na escola, ele também era bom em escrever. Todos os dias, ele e seus amigos passavam o tempo treinando na quadra mais próxima. Eles eram frequentadores assíduos daquele tribunal e até tinham um espectador misterioso do apartamento mais próximo que costumavam chamar de vitrinista. Eles sempre falavam sobre ele na escola e pensavam que o homem era um assassino que se escondeu deliberadamente naquele apartamento. Nenhum deles jamais tinha visto a figura antes. Um dia, um dos amigos de Jamal desafiou qualquer um a verificar o apartamento e Jamal aproveitou para mostrar aos amigos que era corajoso o suficiente. No dia seguinte, a mãe de Jamal, a senhora Joyce, foi chamada à escola pela professora de classe de Jamal, dizendo-lhe que a nota de seu filho não era suficiente para ele passar, mas, apesar disso, sua professora ainda não conseguia acreditar em um escritor tão bom como Jamal não conseguiu sobreviver às aulas. Sua escrita era admirável em comparação com suas notas. Uma noite, Jamal e seus amigos planejaram entrar no apartamento do velho. Jamal entrou pela escada de incêndio e conseguiu entrar por uma janela destrancada porque pensou que o velho já estava dormindo e as luzes apagadas de qualquer maneira. Ele foi lá e levou algumas coisas como prova de que havia vencido o desafio. Jamal não esperava que o lugar estivesse cheio de livros que ele nunca leu antes. Isso realmente deixou Jamal interessado. Infelizmente, ele não sabia que o velho não havia dormido. Assim que o velho acordou, Jamal imediatamente saiu de lá. Infelizmente, a bolsa de Jamal foi deixada no apartamento do velho. No dia seguinte, Jamal foi ridicularizado por seus amigos porque, em vez de levar as coisas do apartamento, deixou sua bolsa lá. Eles estavam preocupados se o velho descobrisse a identidade de Jamal. Naquele dia, Jamal estava praticando basquete até aquela tarde, quando viu um dos moradores do apartamento entrar em um BMW. Descobriu-se que, além da poesia, Jamal também se interessava por carros, especialmente BMWs. Inicialmente, a chegada de Jamal não foi aceita porque este homem estava preocupado que Jamal tocasse em seu carro, mas Jamal imediatamente contou a história da BMW e surpreendeu o homem. Ele não podia dizer nada, mas foi silenciado de espanto com o amplo conhecimento de Jamal. Depois de falar com aquele homem, Jamal ficou chocado porque o velho jogou sua bolsa e a devolveu de seu apartamento. Ele então verificou a bolsa quando estava em casa e não encontrou nada faltando, mas, em vez disso, toda a sua escrita foi elogiada e corrigida e, felizmente, foi uma grande ajuda para melhorar sua escrita. Depois de receber um feedback tão bom, ele decidiu voltar ao local no dia seguinte. Ele começou se desculpando depois de invadir o apartamento naquela noite. Ele também disse que queria que o velho o ajudasse com sua escrita, mas em vez de receber uma recepção calorosa, ele recebeu a tarefa de escrever um ensaio de 5.000 palavras antes de voltar para lá. Ele imediatamente fez essa tarefa na mesma noite e voltou para aquele apartamento para trazer o que havia escrito. O velho não esperava que Jamal cumprisse sua tarefa, mas, infelizmente, o velho ainda não aceitou Jamal lá e disse-lhe para ir embora. Irritado, Jamal deixou sua escrita em frente à porta. Um dia na escola, a senhora Joyce e Jamal foram chamados à sala do diretor por causa das notas insatisfatórias de Jamal. O diretor se ofereceu para transferir Jamal para uma escola particular. A senhora Joyce ficou surpresa com o caso porque sabia que não teria como pagar a taxa, mas de repente, um homem chamado David Bradley interferiu. Ele era o representante da escola particular. Ele disse que a escola daria uma bolsa de estudos para Jamal porque eles estavam interessados em seu jogo de basquete. Bradley disse que ficaria muito feliz se Jamal pensasse em jogar porque havia tantos ex-alunos daquela escola que se tornaram jogadores profissionais. Antes de ir para casa, Jamal voltou ao apartamento para encontrar o velho e verificar se ele pegou o papel que deixou ou não. Ele então viu que o papel havia saído de seu lugar e pensou que o velho o havia tirado de lá. Ele então decidiu esperar do lado de fora enquanto continuava a escrever quando, de repente, o velho abriu a porta para ele pela primeira vez. Essa foi a primeira vez que ele foi convidado para o local. Enquanto esperava que o velho rabiscasse em sua escrita, Jamal disse ao velho quem ele era, que era apenas um garoto de 16 anos que morava com a mãe e os irmãos, vivendo mediocremente, enquanto o pai era um viciado que haviam deixado sua família. Depois que o velho terminou de corrigir sua escrita, elogiou Jamal por sua habilidade, apesar de ser negro e jovem. Um dia, Jamal foi para a escola particular que lhe ofereceu a bolsa.
A visão naquela escola era completamente diferente de onde ele veio. Lá, ele conheceu Claire, uma aluna que foi designada para mostrar a Jamal a escola. Claire então convidou Jamal para assistir a uma aula de literatura. Na ocasião, a professora deu a tarefa a todos os alunos presentes de escreverem sobre um livro de um autor famoso chamado William Forrester. Depois de terminar, Jamal foi avisado para voltar amanhã, mas Jamal disse que faria um teste na quadra de basquete amanhã de manhã. Para encurtar a história, na manhã seguinte, Jamal fez uma partida experimental porque o treinador queria vê-lo jogar. Jamal inicialmente queria ser amigável com um jogador chamado John, mas ele não parecia ser amigável com Jamal. Graças a isso, um jogo intenso e provocativo entre eles se seguiu. De acordo com Claire, John é apenas um garoto rico que queria chamar toda a atenção. Jamal percebeu que nessa escola, ele tinha que encarar tudo com seriedade. Na ocasião, Claire, que adorava ler livros, mostrou a Jamal um livro antigo de William Forrester que ganhou de seu pai. Quando viu a capa do livro, Jamal ficou surpreso que William Forrester, o conhecido autor de um conhecido livro literário, era o velho que ele conhecia. Jamal imediatamente se despediu de Claire e foi embora. Naquela noite, Jamal foi à casa do velho e pediu ajuda com uma tarefa dada na escola para escrever sobre um dos livros escritos por William Forrester. Claro, Jamal também perguntou imediatamente se ele era realmente William Forrester, autor de um livro famoso, autor de um romance que recebeu um prêmio internacional. A princípio, Jamal foi repreendido e o velho se recusou a falar sobre si mesmo, mas no final, ele tentou se abrir para Jamal e disse-lhe que na verdade era William Forrester, mas pediu a Jamal para manter em segredo o que aconteceu com os dois. Deles para outras pessoas, incluindo ele, que frequentemente ajudava Jamal a corrigir seus escritos. Forrester deu a Jamal essa condição se ele quisesse que ele continuasse dando sugestões sobre os escritos de Jamal. Jamal foi proibido de discutir ou fazer perguntas sobre si mesmo e também sobre sua família. Outro dia na escola, o professor de Jamal, Robert, disse que um concurso de redação naquele ano havia sido agendado e os alunos que quisessem participar do concurso deveriam enviar sua redação antes das férias escolares. Como sempre, Jamal visitou Forrester para uma aula. Jamal disse que as pessoas na escola, especialmente seu professor, estavam errados ao julgar a personalidade de Forrester porque discutiam o livro de Forrester na escola todos os dias. Forrester disse que não importava como os outros o julgavam porque ele não poderia esclarecer a verdade de qualquer maneira. Forrester então ensinou a Jamal a primeira regra para escrever, para prestar atenção no que estava trabalhando, que escrever não é pensar, ou seja, ele só precisava derramar o que sentia em seu coração porque a escrita que vem do coração tocará o coração de quem o lê. Jamal ficou chocado. Em apenas um minuto, Forrester foi imediatamente capaz de escrever com tanta facilidade. Quando Jamal estava preso na escrita, Forrester disse a Jamal para começar um parágrafo de seu antigo trabalho para estimular a maneira de escrever de Jamal. Forrester lembrou a Jamal que tudo o que ele escrevesse naquele apartamento não deveria sair de lá. Jamal então tentou escrever para suas tarefas escolares quando estava em casa. Próximo dia. Jamal ainda teve a competição com John e ficou mais intensa a ponto de o treinador puni-lo jogando a bola para dentro do ringue. Inesperadamente, eles conseguiram lançar 50 arremessos sem falhar em um único arremesso. Após o treino, Robert ligou para Jamal e disse que a escrita de Jamal teve uma melhora significativa. Mesmo Robert não acreditou quando Jamal disse que a escrita foi escrita apenas por ele ontem à noite. Quando Jamal conheceu Forrester, ele contou a ele sobre o elogio que Robert havia feito, mas percebeu que o elogio não era honesto. Forrester até disse que conhecia Robert. Forrester disse que Robert escreveu um livro um ano depois que Forrester lançou seu trabalho, mas nenhum editor queria publicá-lo. Depois disso, em vez de escrever outro livro, Robert se tornou professor e ensinou outras pessoas a escrever. Tal professor pode ser um bom professor ou vice-versa. Para encurtar a história, Jamal finalmente enfrentou sua primeira partida junto com o time de basquete da escola. Inesperadamente, Jamal jogou bem naquela noite e marcou muitos pontos. Fly, seu antigo amigo de escola, veio parabenizá-lo e pediu-lhe para ir a uma festa com ele, mas Jamal relutantemente recusa o convite porque tinha que comparecer à festa da escola naquela noite na casa de Claire. Afinal, seu pai era o chefe do conselho escolar. Em um local cercado de gente importante, Jamal conseguiu várias ofertas por causa de seu bom jogo em campo antes. As conquistas de Jamal certamente chamaram a atenção de Claire, que começou a se interessar por ele. Eles se aproximaram e começaram a conversar muito, embora Claire fosse uma das crianças ricas da escola. Não apenas suas habilidades no basquete melhoraram, mas a capacidade de escrever de Jamal também estava melhorando, até mesmo Forrester o elogiou.
Jamal conseguiu transformar um antigo trabalho de Forrester em seu próprio trabalho com seu próprio estilo de escrita. Naquela época, Jamal perguntou se as pessoas ainda liam o livro de Forrester, então Forrester pediu a Jamal para fazer uma aposta e conferir no outro dia. Jamal então foi para a biblioteca e com certeza, o livro de Forrester ainda era lido por todos, até tinha uma lista de espera. Depois de perder a aposta, Jamal teve que pagar o jantar para Forrester. Enquanto jantava, Jamal contou a Forrester sobre o concurso de redação realizado em sua escola. Ele disse que sua escrita tinha que ser lida na frente de muitas pessoas. Forrester disse que a escrita deve ser lida por outras pessoas, não pelo escritor. Forrester disse que o evento de resenha do livro era apenas para impressionar o oposto. Então Forrester aconselhou Jamal a dar presentes inesperados em momentos inesperados se Jamal quisesse impressionar a garota que desejava. Então, em outro dia, Jamal deu o livro de Forrester, completo com sua assinatura e deixou Claire feliz com o presente. Uma vez na escola, Robert disse ao diretor que Jamal poderia ter plagiado a escrita que ele fez. Robert disse que Jamal era apenas um jogador de basquete e não havia como ele ter escrito algo tão bom assim. Robert parecia ter ciúmes de Jamal e ainda não conseguia acreditar em sua habilidade. Robert não sabia que, quase todos os dias, Jamal era treinado por um escritor famoso que treinava a maneira de pensar de Jamal de uma maneira incomum, então não era de surpreender que o estilo de escrita de Jamal fosse mais ou menos semelhante ao de Forrester, mas ainda assim, isso não significa que Jamal plagiou ou pegou os trabalhos não publicados de Forrester. Antes de ir para casa, Jamal viu acidentalmente um álbum de fotos no apartamento. É um álbum de fotos da infância de Forrester com sua família. Embora Forrester se recusasse a contar coisas pessoais sobre ele, Jamal ainda conseguiu conhecê-lo por meio do álbum de fotos. Um dia, Jamal levou Forrester para assistir a sua partida de basquete. Forrester, que havia anos se isolava da sociedade, não se sentia bem no meio da multidão e não estava acostumado a isso. Além disso, ele foi separado de Jamal na multidão, o que lhe causou ataques de pânico e ansiedade. Por sorte, Jamal conseguiu reencontrá-lo e optou por afastá-lo da multidão. Antes de ir para casa, Jamal, com a ajuda de seu irmão, Terrell, levou Forrester a um estádio de beisebol onde Forrester costumava assistir a algumas partidas com sua família na época. Jamal fez uma surpresa para Forrester porque era seu aniversário. Pela primeira vez desde que eram amigos, Forrester falou sobre sua família. Como ele e seu irmão se davam muito bem até que a guerra mudou seu irmão. Forrester não era da cidade, mas tinha muitas lembranças com sua família lá, mesmo todos eles morreram naquela cidade. Naquela noite, Jamal acidentalmente fez Forrester se lembrar de sua família que o havia deixado por décadas. Uma vez, Jamal foi chamado por Robert em seu escritório. Ele descobriu que a melhora de Jamal foi muito rápida, considerando sua formação e a reputação de sua antiga escola. Robert chegou à conclusão, ou Jamal era talentoso ou estava cometendo plágio. Por esta razão, 2 semanas a partir daquele dia, Jamal recebeu ordem de encontrá-lo novamente e disse-lhe para escrever diretamente na frente dele. Claro, Jamal ficou irritado com isso e disse isso a Forrester. Forrester pensou que Robert não conseguia entender por que um jovem tão jovem de uma escola ruim poderia escrever com tal qualidade. Forrester disse a Jamal para aceitar o desafio de provar seu valor a Robert. 2 semanas depois, Jamal mais uma vez encontrou Robert e fez o que lhe foi dito, mas apesar do que Robert viu com seus próprios olhos, ele ainda pensava que Jamal havia plagiado o trabalho publicado de Forrester mesmo depois disso. Jamal ainda enviou sua redação para ser incluída no concurso de redação. Mais tarde na aula, Robert ensinou uma citação de um poeta famoso. Ele então ordenou que um aluno que não estava prestando atenção explicasse sua opinião sobre o poema e acabou humilhando. Jamal não resistiu e ajudou o colega. Vendo isso, Robert tentou zombar de Jamal dizendo que o conhecimento de Jamal pode ser melhor do que sua carreira no basquete. Para responder à humilhação, Jamal corrigiu as palavras que Robert usou mal. Mesmo quando Robert desafiou Jamal a continuar a citação do livro, Jamal poderia terminá-lo facilmente. Depois de perder em seu próprio jogo, Robert disse a Jamal para deixar a aula. Jamal ficou aborrecido porque foi expulso. No outro dia, Jamal foi convocado novamente por Robert, mas desta vez, junto com o diretor da escola e o pai de Claire. Jamal foi acusado de plagiar o trabalho de Forrester que ele enviou para o concurso de redação e, desta vez, infelizmente, Robert tinha provas. Robert mostrou uma obra de Forrester em uma revista publicada em 1960. A escrita de Jamal tinha o mesmo título e semelhança do primeiro parágrafo da obra. Disseram a Jamal para confessar, mas ele não pôde ser honesto porque havia prometido nunca falar sobre Forrester com ninguém.
Jamal foi instruído a escrever uma carta de desculpas, caso contrário, sua bolsa seria revogada e ele seria proibido de jogar basquete. Antes de sair de lá, Robert disse que esse era seu castigo porque Jamal o havia envergonhado na frente da turma. Depois que Jamal falou sobre isso com Forrester, ele ficou chocado porque o que Jamal escreveu lá não deveria sair de lá. Jamal ficou aborrecido porque Forrester nunca lhe disse que o título já havia sido publicado. Jamal pediu ajuda a Forrester para explicar à escola que havia recebido permissão do próprio Forrester para usar o trabalho, mas Forrester imediatamente se recusou a ajudar. Os dois começaram a discutir. Jamal ficou desapontado porque Forrester não queria ajudá-lo e tinha medo de sair do apartamento, mas, por outro lado, Forrester também tinha seus próprios motivos. Pouco depois, Jamal e sua equipe estavam prestes a enfrentar a final do torneio. O pai de Claire, o chefe do conselho escolar, ofereceu-se para defender Jamal se ele pudesse defender o troféu de campeão. Jamal concordou sem qualquer hesitação. A partida foi intensa. As equipes se revezaram na marcação para vencer a partida. Jamal e John se tornaram os mais confiáveis, mas sua equipe ainda estava um ponto atrás quando o tempo estava se esgotando. Jamal conseguiu uma falta para 2 lances livres para garantir a vitória. Todos acreditaram em Jamal e toda a equipe sabia que Jamal poderia marcar facilmente, mas a pressão naquela noite foi diferente. Ele não conseguiu marcar um único lance e não conseguiu trazer o troféu para casa. Todos ficaram desapontados com o resultado, inclusive Forrester, que assistiu à partida de casa. Depois de ser considerado um jogador talentoso por meses, naquela noite, ele foi um grande perdedor. Para se animar, Jamal foi à biblioteca pública, onde escreveu uma carta para Forrester. Quando voltou para casa, Terrell encontrou a carta de Jamal para Forrester sobre a mesa, então na manhã seguinte, ele decidiu entregá-la a Forrester e disse que a carta foi escrita por Jamal logo após o jogo. No dia seguinte, Jamal foi ao simpósio do concurso de redação. Sua chegada surpreendeu Robert e todos os seus amigos. Mesmo tendo sido eliminado como participante, Jamal só queria ver os outros participantes lerem seus trabalhos. Quando Robert estava prestes a encerrar o evento, inesperadamente, William Forrester estava lá e pediu permissão para dizer algumas palavras. Claro, Forrester foi bem-vindo. Jamal ficou surpreso ao ver Forrester. Ele estava curioso sobre o motivo de Forrester vir para sua escola. No pódio, sem mais delongas, Forrester poderia facilmente se apresentar como um escritor famoso porque seu retrato foi colocado na parede. Lá, ele leu os escritos que trouxe e, com seu jeito carismático, todos ficaram enfeitiçados com o que ele acabou de ler. Depois de ler o ensaio, Forrester imediatamente deixou o pódio. Robert elogiou a escrita que Forrester acabou de ler como um trabalho incrível com palavras lindamente arranjadas, mas Forrester imediatamente esclareceu dizendo que veio buscar um amigo que não tinha permissão para falar, Jamal Wallace. Robert ficou surpreso ao saber que Jamal era amigo de William Forrester. Jamal provou que tinha integridade ao não mencionar a figura de Forrester e Forrester confirmou que a redação de ontem foi originalmente feita por Jamal, mas Robert ainda não mudou sua decisão de não incluir Jamal no concurso. Forrester respondeu imediatamente dizendo que a escrita que ele leu agora era uma carta escrita por Jamal. O diretor imediatamente assumiu e disse que a escola liberaria Jamal do julgamento com um conselho escolar. Jamal finalmente saiu da sala com a cabeça erguida após tal retorno. Depois disso, Forrester disse a Jamal que não havia mais lições que ele pudesse ensinar e que sua carta havia tocado seu coração. Forrester decidiu deixar seu apartamento e iria para sua cidade natal na Escócia. Finalmente, sem se despedir, Forrester deixou Jamal. 1 ano se passou e Jamal ainda frequentava a escola. Ele recebeu muitas ofertas de bolsas de estudo para a faculdade. Um dia, um advogado o encontrou na escola. O advogado representava William Forrester. Depois de 1 ano sem notícias, descobriu-se que Forrester havia morrido de câncer. O advogado então deu a herança de Forrester para Jamal, consistindo em uma chave de apartamento e todos os livros nela contidos. Depois de receber a herança, Jamal convidou a mãe e o irmão para se mudarem para lá. Na cena final, um rascunho de um romance de William Forrester e Jamal Wallace foi mostrado como a última obra de William Forrester. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.